Olá, quarto ano, tudo bom? Bom, vamos para mais uma aula de português, porém iremos iniciar com a correção da atividade da página 53 do livro. Pega ele aí e a gente vai fazer essa correção, tá? É o ícone mão na massa da página 53. Vamos começar com a questão 1. Diz assim: em quais palavras a seguir o uso do in e n expressa a ideia de negação? Lembram que nós vimos nas últimas aulas o uso do i e do in, certo? Que quando ele é colocado na frente de uma palavra, ele pode mudar o seu significado. No caso de capaz ou incapaz. Capaz é algo que você pode fazer, certo? Incapaz, que não consegue fazer. Então ele se tornou que aí uma negação. Agora nessa questão, ela está te pedindo também para você observar aí, não é, quais palavras que vai indicar uma negação. Então, você vai fazer o quê? Você vai pintar ou marcar um X. Primeira palavra, inteligente. Ela expressa a ideia de negação? Não. Segunda palavra, incenso. Expressa essa ideia de negação que a gente falou? Também não, tá? Inalterável, ela expressa a ideia de negação? Sim. Então, a palavra inalterável expressa sim essa ideia de negação, tá? Porque é algo que não muda, tá? A palavra agora inacreditável, ela expressa a ideia de negação? Também expressa, então você também deve marcar. Olha, já marcamos as palavras inalterável, inacreditável, tá? Próxima palavra, incêndio, ela tem essa ideia de negação? Não. Inauguração, dá a ideia de negação? Também não. Incalculável, sim, ela tem essa ideia de negação, né? Que calculável dá para se calcular. Incalculável nós não conseguimos calcular. A última palavra aí é inclinação. Ela tem essa ideia de negação? Não. Então aí nós encontramos apenas 3 palavras com a ideia de negação: inalterável, inacreditável e incalculável. Tudo bem? Vamos para a questão 2, que diz assim, ó: complete adequadamente o texto a seguir com as preposições do quadro. Vocês lembram que é uma preposição? São palavras que vêm para trazer relação entre duas palavras ou duas frases, tá? E elas são bem simples. Lembram do exemplo do copo de suco? Eu tenho um copo e eu tenho suco. Se eu coloco o suco dentro do copo, fica o quê? Um copo de suco. O de aí, ele vai se tornar a preposição. Tá ligando a palavra copo e a palavra suco. Então, vamos lá para esse texto. Diz assim, ó: a alergia alimentar é uma reação adversa. Tracinho. Que preposição nós podemos usar aí? No caso aí, aquelas preposições que está lá no quadro lilás para vocês, tá? Então, ó, a alergia alimentar é uma reação adversa, tracinho, você coloca a preposição a, tá? Então, a alergia alimentar é uma reação adversa a determinado alimento. Envolve o mecanismo imunológico e tem apresentação clínica muito variável, tracinho. Que preposição eu posso colocar aí? Eu coloco a preposição com, ó, com sintomas que podem surgir. Qual é a preposição? Na pele, tá certo? Nos sistemas gastrointestinal e respiratório. As reações podem ser leves, tracinho. Qual é a preposição? A preposição com novamente. Simples coceiras, tracinho, preposição nos. Então, ó, nos lábios, até reações graves que podem comprometer vários órgãos. A alergia alimentar resulta, tracinho, seria agora a preposição de, tá certo? Uma resposta exagerada, tracinho. Qual a preposição? Preposição do, tá? Organismo a determinada substância presente, tracinho, a preposição agora é nos alimentos, ok? Então, se a gente ler agora o texto, depois que completamos ele com as preposições, fica assim, ó: a alergia alimentar é uma reação adversa a determinado alimento. Envolve o mecanismo imunológico e tem apresentação clínica muito variável, com sintomas que podem surgir na pele, nos sistemas gastrointestinal e respiratório. As reações podem ser leves, com simples coceira nos lábios, até reações graves que podem comprometer vários órgãos.
A alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a determinada substância presente nos alimentos. Então, é assim que fica o nosso texto, completando com as preposições. Ok, quarto ano, então a gente finalizou a correção de mais uma atividade aí da página 53. Agora a gente vai entrar para um conteúdo novo. Antes da gente ir para esse conteúdo, não é? Que é o conteúdo, numerais. Como contamos as coisas? Professora, mas a gente está estudando português e vamos entrar em matemática? Sim, a gente vai ver a classificação de palavras que são consideradas numerais e quando é que nós utilizamos cada uma, tudo bem? Mas para isso a gente precisa voltar lá no início do ano, quando a gente estudou dois numerais. Nós estudamos os numerais cardinais e os numerais ordinais. Vocês são lembrados de cada um? Quando é que nós utilizamos cada um deles? Então vamos começar com os cardinais. Olha, nós usamos os numerais cardinais para indicar contagem ou quantidade exata de algo. Entenderam? Então eu vou utilizar uma palavra que é cardinal, numeral cardinal, quando ela for indicar que eu estou contando algo ou que eu estou dando a quantidade exata de algo. Veja o exemplo. Olha o primeiro aqui, ó. Naquela rua existem 2 casas vermelhas. O que é que eu estou fazendo aí? Dizendo que na rua há 2 casas. Eu estou o quê? Contando, né? Dando uma quantidade exata de casas vermelhas daquela rua. Então, a palavra 2 aí é um numeral cardinal. E vejam só, para essa frase eu não usei o numeral 2. Eu coloquei a palavra, eu escrevi a palavra. Tudo certo? Então, vocês vão perceber que os numerais aí é quando nós não utilizamos a escrita do número, e sim ele por extenso. E aí é classificada essa palavra como numeral. O segundo exemplo, ó, tenho R$245 para comprar um jogo. Tem muito dinheiro, né? Então, imagina só, essa pessoa ela tem R$245, ela vai comprar um jogo. Ou seja, eu estou dizendo a quantidade exata de quanto essa pessoa, essa criança tem para comprar esse jogo. Quanto é que ela tem? 245. E vejam só, novamente, eu escrevi por extenso. Eu não coloquei lá o número 245. Eu escrevi por extenso. Então, se eu pedisse, olha, qual é o numeral cardinal dessa frase aí? Você iria lá sublinhar 245. É o meu numeral cardinal. Olha o outro exemplo. Na caixa há 15 adesivos. Novamente, na caixa há 15 adesivos. Olha só, eu estou dizendo que em uma caixa tem 15 adesivos. Eu estou dando a quantidade, não é isso? Então, qual é o meu numeral cardinal? A palavra 15. Eu estou dando a quantidade, eu estou dando a contagem de algo. Então, lembra do que nós estudamos lá no início do ano sobre o numeral cardinal, tá? Aí a gente vai, relembrar numerais ordinais. Ordinais. Lembra o quê? Ordem. Vocês lembram dos números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Facinho se você lembrar dele. Usamos para indicar uma ordem ou posição de algo, tá? Lembra da fila que a gente sempre comentava, né? Qual é o primeiro da fila? Qual é o segundo? O quarto? Olha os exemplos. Gustavo foi o primeiro a chegar. Então, veja só, eu estou dizendo que na ordem, o Gustavo ele foi o primeiro. Então, a palavra primeiro é o meu numeral cardinal. Tudo bem? Olha a segunda frase. É a segunda vez que esqueço o meu caderno. Então, observa só. Essa pessoa está falando que é a segunda vez, olha só, que ela esquece o caderno dela. Qual é o numeral ordinal aí? A palavra segunda, não é? Que vai estar dando uma ideia no caso de ordem, ou seja, já aconteceu uma primeira vez e agora é a segunda vez, tá? Olha agora o outro exemplo. Nesse exemplo aqui, perceba, eu não coloquei a palavra, eu coloquei já como é que se escreve o número, tá? E o símbolo lá. O quarto ano foi o campeão da gincana. Então, qual vai ser o meu numeral ordinal? O número 4 e o 5. Então, estão lembrados aqui? Numeral cardinal, numeral ordinal? Agora, a gente entra para o conteúdo novo, que também é sobre numeral. Então, olha só.
A gente vai entrar agora para os numerais multiplicativos e fracionários. Multiplicativo, lembra o que em matemática? Multiplicação. E fracionário, vai lembrar o quê? Fração, não é isso? Então, esses, olha só, eu tô fazendo uma ligação, português com matemática, para eu já lembrar o conceito e a definição de cada numeral. Vamos lá para os numerais multiplicativos, que vai lembrar e vai dar a ideia de multiplicação. Olha, indicam o número de vezes que algo foi multiplicado, tá? Então, o numeral multiplicativo, a palavra, ela vai indicar o número, a quantidade de vezes que algo foi multiplicado ou está sendo multiplicado. Vejam só, lembrando, ó, quando eu falo a palavra dobro, significa 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. E quíntuplo, 5 vezes. É só para você lembrar, certo? Quando a gente utilizar uma dessas palavras aqui, um desses numerais multiplicativos nas frases, lembre que aí, olha só, cada um representa uma quantidade de vezes que algo está sendo multiplicado. Olha os exemplos. Ana recebeu 10 chocolates. O Marcelo recebeu o triplo. Então, vamos lá. A Ana recebeu 10. Já o Marcelo recebeu o triplo, ou seja, o triplo de 10. Se eu fosse uma pergunta aí, quantos chocolates então o Marcelo recebeu? É só multiplicar por 3, não é isso? O 10 vezes 3. Quanto é? 30. Então, o Marcelo teria recebido 30 chocolates, que é o triplo de 10. Ok? Então, olha só. Segundo exemplo. Henrique gastou o dobro de fichas na máquina. Então, vejam só. Henrique gastou o dobro. Qual é o numeral aí multiplicativo? A palavra dobro, né? Que vai dar a ideia de que está sendo multiplicado por quanto? Por 2. Então, é 2 vezes. Ele gastou 2 vezes mais fichas, certo? Olha o último exemplo. Minha irmã tem o quádruplo de chances de ganhar no jogo. Então, olha só quantas chances ela tem de ganhar aí. Cadê o meu numeral multiplicativo? A palavra quádruplo. Quantas vezes, né? Ou quantas chances ela tem? Ela tem, ó, 4 vezes, né? A mais de chances, porque é a palavra quádruplo. Lembra? Quádruplo é 4 vezes. Então, ela tem uma grande chance de ganhar nesse jogo. Tudo certo, quarto ano? Então, isso é numeral multiplicativo. Vai estar me dando a ideia de multiplicação, de quantidade de vezes, né, que algo foi multiplicado. E aí, eu tenho que lembrar só das palavrinhas. Tudo certo? Agora, a gente entra para numerais fracionários. Vocês ainda não viram fração. Tudo bem. Mas aqui vocês já vão ter uma ideia já do que é. Ó, numeral fracionário, ele indica o fracionamento de algo, ou seja, a divisão de uma parte. A divisão de que algo no caso, é de como algo foi dividido, de quantas vezes algo foi dividido. Vejam, eu já falei de multiplicativo, que aí é a quantidade de vezes, e aqui eu estou falando de divisão, tá certo? Então, olha só, aí a gente tem que lembrar também. Quando eu coloco lá o numeral fracionário, meio ou metade, eu falo, olha, meio, metade, significa que algo foi dividido quantas vezes? 2 vezes. Então, se eu digo assim, ó, a metade da laranja, essa laranja foi dividida em 2 vezes. Quando eu falo 1/3, significa que algo foi dividido em 3, né? Uma parte, ó, uma maçã, 1/3 de uma maçã, eu dividi ela em 3 e peguei uma parte. 1/4, esse algo foi dividido em quanto? Ó, quarto, lembra que número? O número 4, tá? Então, algo foi dividido em 4. Tudo certo? Agora vamos para o exemplo, tá? Se a gente fosse colocar o exemplo, a gente poderia dizer o exemplo da laranja, né? Eu peguei metade da laranja. Significa que eu ou alguém dividiu a laranja em 2 e aí eu peguei uma parte dessa divisão que foi feita em 2, porque eu utilizei a palavra metade, tá? Agora, a gente vai pegar o livro e vai para a mão na massa, tá? Na página 63 e 64. Vamos lá? O ícone mão na massa, na página 63 e 64. Diz assim a questão 1. Complete as frases com os numerais multiplicativos e fracionários correspondentes, tá? No caso aí, olha só,
você pode completar com qualquer um dos exemplos que a gente deu, ó. Por exemplo, meio, metade, um terço, um quarto, tá? Ou aqui multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo ou quinto. Tudo certo? Então vamos lá. Letra A. Todas as noites durmo 2 vezes mais que meu irmãozinho. Ele dorme 2 vezes mais. Ou seja, se ele dorme 2 vezes mais é o quê? O dobro, não é isso? Então, o numeral multiplicativo que completa a questão da letra A é a palavra dobro, tá? B. Um adulto precisa dormir 8 horas por dia. 8 horas por dia. Isso é tracinho de dia. Isso é o quê? A gente vai utilizar numeral fracionário. Nesse caso aí, ó, a gente usa, ó, 1/3. Então, ó, o adulto ele precisa dormir 1/3 de um dia, tá? Letra C. Se você dormir durante 6 horas, passará, tracinho, do seu dia dormindo. Então, olha só, se você dormir durante 6 horas, tá? A gente vai utilizar numeral fracionário, tá? Um dia tem 24 horas. Se você divide essa 24 horas por 4, vai dar quanto? Vai dar 6. Então, eu dividi algo em 4, ou seja, 1/4. Então, a letra C fica, se você dormir durante 6 horas, passará 1/4 do seu dia dormindo. Tudo bem? Letra D. Minha amiga dorme com 2 travesseiros e eu com apenas um. Eu uso tracinho de travesseiros que ela usa, né? Então, veja, a minha amiga, ela usa 2. Eu só uso 1, ou seja, eu uso, olha só, numeral multiplicativo. Desculpa, numeral fracionário eu uso, ó, metade. Porque ela usa 2 e eu uso apenas 1. O 1 é metade de 2, porque o 1 foi dividido em 2. Tudo bem? Então, a letra D aí é a metade, tá? Então, relembrando, letra A, dobro, letra B, 1/3, letra C, 1/4 e letra D, a metade. Agora, a gente vai para a página 64, a questão 2, tá? Diz assim, ó. Uma pesquisa foi feita em uma turma com 30 crianças para saber quais eram as principais atividades que elas realizavam antes de dormir. Analise com atenção o gráfico que mostra os dados obtidos e responda as questões a seguir. Lembrando, eu estou na página 64, tá? Já, tá? Na questão 2. Então, veja só. Olha o gráfico aí. Atividades antes de dormir. Eu tenho atividades: ler, usar o celular, ouvir música, ver TV, jogar videogame. Vejam só, ler, a quantidade de crianças é 6. Usar o celular, 10 crianças. Ouvir música, apenas 3. Ver TV, 9 crianças. E jogar videogame, 2 crianças. Aí ele pergunta, letra A, qual é a atividade mais frequente entre as crianças participantes da pesquisa? Qual é a atividade aí que teve mais votos? É a atividade que tem 10 crianças, no caso, usar o celular. Então, usar o celular é a atividade mais frequente. Letra B. Qual é a atividade menos comum entre as crianças participantes da pesquisa? Então, qual é aquela atividade que recebeu menos votos? É a atividade que teve apenas 2 votos, não é? Que é jogar videogame. Então, vejam só, analisamos aí o gráfico e vimos que usar o celular é a atividade mais frequente e jogar videogame é a atividade menos frequente. E se vocês observaram, com essa questão, a gente acabou de revisar o quê? Tabelas e gráficos. Lembram que a gente elaborava, né, ou produzia gráficos? Só que aí nossos gráficos, nós produzimos eles em coluna. Aqui ele já é produzido em um círculo. Tudo bem? Bom, é isso, tá? Por enquanto. Mas eu quero que vocês realizem essas atividades. A atividade da página 64, do ícone lupa na mão, tá? É uma atividade que ele pede para você fazer com os amigos, né? Com os colegas de sala. Porém, você vai fazer com as pessoas que moram aí com você, tudo certo? Então, escolhe aí 9, 10 pessoas. Ah, professora, mas eu não moro com 10 pessoas.
fala pelo WhatsApp, tá? Pergunta a um amigo, mas escolhe 10 pessoas para você, ou 9, para você fazer essa pesquisa, tudo bem? Isso é da página 64. E depois a página 65, que é o Vamos Produzir, tá? Ele aí vai te pedir também para você produzir um pequeno texto, uma pequena pesquisa. Então é isso, quarto ano. Nós ficamos por aqui em português, tá? Não esqueçam, assistam a aula com calma, realizem a atividade. Tenho dúvidas? Comenta lá nesse vídeo. Ah, tia, eu não entendi isso. No próximo vídeo eu venho e reviso e esclareço as suas dúvidas. Até mais!